Entender a pessoa de Cristo Jesus é de suma importância para a igreja do século XXI, para que nós não nos curvemos diante de um ídolo com o nome de Jesus. Eu sou Renan Vitor e seja bem-vindo ao Pensar Teológico! Cristo Jesus, ele foi realmente uma pessoa fora de série, uma pessoa singular na história. Aliás, a pessoa de Cristo ela foi tão singular que desde o primeiro século foi necessário desenvolver a teologia cristã acerca de sua natureza. Ora, quem era aquele camponês, aquele campônio da Galileia, de Nazaré, que transitava pelas terras da Palestina no primeiro século? Alguns gnósticos, da seita gnóstica, diziam que Jesus, ele não era uma pessoa, ele não era humano, ele não tinha carne, ele tinha apenas uma aparência de carne, ele era apenas uma emanação, um éon, uma emanação do divino, do sagrado. Mas afinal de contas, isso levou também os apóstolos a escreverem os seus evangelhos, principalmente o evangelho de João, aproximadamente no século 90, próximo ao século 100 da era cristã, acerca da corporeidade de Cristo. O verbo se fez carne. Tocamos nele. O apóstolo Paulo também, escrevendo aos Colossenses, queria combater o proto-gnosticismo, afirmando que em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade, mostrando que Jesus não era apenas uma emanação, um Gasparzinho que andava pela terra da Palestina. Não, ele era Deus que se fez homem, Deus homem. E esse debate ele foi se desenvolvendo das naturezas de Cristo do decorrer da história cristã, principalmente os primeiros séculos, até os primeiros 4 séculos da era cristã, onde muitos evangelhos descreviam, os chamados evangelhos gnósticos, evangelhos apócrifos, foram descrevendo Cristo Jesus com uma natureza bem ambígua. Ora ele era descrito totalmente meramente humano, ora era descrito meramente uma emanação. As disputas pelas naturezas de Cristo dependiam da interpretação de cada grupo que se identificava, se mesclava e se introduzia no seio da igreja, trazendo contaminação à ortodoxia cristã que foi se desenvolvendo a partir de Irineu no decorrer da história. Pois bem, então tratar sobre essa questão da natureza de Cristo, ainda hoje em pleno século XXI, apesar do Concílio de Nicéia, Concílio Cristológico, já ter definido as questões acerca da natureza de Cristo, não parece, à primeira olhada, não parece ser algo assim tão relevante, tão necessário, de uma vez que já foi estabelecida a fé cristológica acerca das naturezas de Cristo Jesus. Mas na realidade, apesar de não aparentar não necessidade, na verdade ele é cada vez mais necessário nós reafirmarmos a natureza, as doutrinas das naturezas de Cristo e explicarmos como funciona essa dinâmica das naturezas de Cristo. E já nós vamos estar trabalhando essas questões um pouquinho mais, ainda que de forma sucinta, assim, bem panorâmica, mas trazendo também de uma forma mais simplificada esses temas cristológicos que foram definidos. Por quê? Porque até hoje, em pleno século XXI, principalmente nos meios pentecostais, é muito comum e muito assim fácil vermos pregadores, até pelo fato que infelizmente o meio pentecostal como um todo, e como o meio pentecostal ele não é algo assim uníssono, homogêneo, na verdade ele é bem heterogêneo, vai depender muito de cada uma das comunidades que se cada dia mais elas vão surgindo, muitas com viés neopentecostal, que beira praticamente quase gnosticismo mesmo. Isso quando não há uma comunidade realmente neopentecostal que se identifica com pentecostal, uma herdeira da fé pentecostal, mas na realidade é um resgate, um ressurgimento do paganismo e do gnosticismo. Por isso é importante nós tratarmos um pouco acerca dessas questões, porque, por exemplo, é muito comum vermos sermões sendo pregados aonde é dito que Jesus ora falava como Deus, ora falava como homem. Há textos, por exemplo, quando Judas vem falar com ele, no Evangelho de João, se não me falha a memória, Judas vem falar com Jesus para identificar ele para os sacerdotes, para os soldados do sumo sacerdote, para que pudesse prender a Jesus. Jesus ali diz, eu sou. E naquele eu sou, a Bíblia diz que ali
os soldados caem por terra. E ali Jesus chega até eles e coloca eles de pé e fala: amigo, pra que você veio? Falando com Judas e tudo mais. E aí dizem ali, muitos pregadores enfatizam que ali Jesus falou como Deus. Ora Jesus falava como homem, ora Jesus falava como Deus. E há muitos até mesmo que pegam elementos das escrituras para dizer: a Bíblia diz que Deus não dorme. Mas por que Jesus dormiu no barco quando veio aquelas grandes ondas no mar da Galileia? Por que Jesus dormiu? Porque ali era o Jesus homem. Porque Deus, como diz os Salmos, não dorme nem cochila o guarda de Israel. Mas ali era Jesus enquanto homem. Então Jesus enquanto homem dormia e Jesus enquanto Deus não dorme. E até muitos falam: ah, porque Deus não tem sede. Mas Jesus sentiu. Ali era o lado humano de Jesus. Ah, Jesus não tem fome. Mas ele como homem teve fome no deserto. E aí faz essas distinções como se Jesus fosse um avatar de uma natureza divina que ora liga e desliga nele de acordo com a vontade e a necessidade do momento. Quando no momento que ele fosse realizar milagre, ali fosse a personificação de Deus no corpo de um homem chamado Jesus. Não é isso, e na verdade há muitos que pregam dessa forma, que ali Jesus, quando estava falando, ora ele falava quando ele tinha medo, é porque ele estava falando com um homem, mas quando ele dizia: Pai, seja feita a tua vontade, é porque ali era como Deus ali assumindo o seu papel de resgatar o ser humano. Na verdade, isso é uma tremenda de uma heresia combatida inclusive pelo Concílio de Nicéia, os concílios cristológicos da igreja. Essa distinção, essa confusão de natureza divina, ora como Deus, ora como homem. Não, em Cristo Jesus não havia essa confusão de naturezas. Ora ele falando como Deus, ora ele falando como homem. Não havia essa confusão. O que nós entendemos é aquilo que é conhecido na teologia cristã, nos concílios cristológicos da igreja, de união hipostática. União hipostática. O que seria união hipostática se for formulado no concílio cristológico da igreja dos primeiros séculos, século IV. O que é a união hipostática? A união hipostática é a doutrina por meio do qual vem a palavra hipóstase, que significa natureza, ou seja, a união de naturezas, a natureza humana e a natureza divina, elas estavam unidas na pessoa de Cristo. Não tinha uma natureza, ora se manifestava a natureza divina, ora se manifestava a natureza humana. Não tinha essa distinção, essa esquizofrenia entre uma hora Jesus estava falando como Deus, ora é igual o desenho do Avatar, ora o olhos brilhava e começava a falar como Yahvé, Yahweh estava falando. Não, ali em Cristo Jesus habitava corporalmente a plena divindade, habitava na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. É aquilo que na teologia nós conhecemos como união hipostática, ou seja, união de natureza. Aliás, até mesmo os teólogos tiveram que se debruçar também sobre uma questão: Jesus tinha uma alma humana ou uma alma divina? E o concílio cristológico diz: Jesus tinha uma alma humana, porque foi definido que aquilo que não é assumido não pode ser redimido. Ora, se Jesus não assumisse uma natureza humana, uma alma humana, ele não poderia redimir uma alma humana. De maneira então que Jesus tinha uma alma humana e a sua natureza divina e a sua natureza humana, elas convergiam e estavam em unidade na pessoa de Jesus Cristo. De maneira que quem olhasse para aquele camponês, viria um camponês da Galileia sem saber que ali estava Deus homem. Deus, ele tem fome? Não. Mas Deus, homem, teve fome. Deus tem sede? Não. Mas Deus, homem, teve sede. Deus, ele dorme? Não cochilará o guarda de Israel. Mas Deus, homem, Deus encarnado, Deus, homem, teve sono e dormiu. Tudo isso daí nós vemos é um mistério da encarnação de Cristo. As duas naturezas, a pessoa de Cristo Jesus. Ora, e como é que funcionava essa questão da união hipostática? De maneira que Deus homem pudesse tanto ser um ser humano perfeito, 100% homem, 100% Deus. É aquilo também que nos concílios cristológicos ficou definido como communicatio idiomatum. Communicatio idiomatum. O que significa isso? A comunicação de atributos. Communicatio idiomatum, a comunicação de atributos. Ou seja, na pessoa de Cristo, na união das hipóstases, das duas naturezas unidas na pessoa de Cristo Jesus, as duas naturezas, a humana e divina, comunicavam, passavam uma para a outra atributos.
Deus não pode ter fome. Mas a natureza humana de Cristo passava para a sua natureza divina, comunicava com a sua natureza divina, de maneira que Deus teve fome. Deus em Cristo teve fome. Deus morre? Não, mas a natureza humana de Cristo comunicou, isso é, passou para a natureza divina de Cristo a possibilidade, o atributo da mortalidade, de morrer. Por isso que na cruz, Deus morreu na cruz. Deus sangrou na cruz. Deus não pode sangrar, mas Deus, homem, sangrou e morreu por nós. Comunicaço idiomatum. Um homem pode andar sobre as águas? Não, mas a natureza divina de Cristo, de Jesus, a natureza se comunicou com a sua natureza humana de maneira que Deus, homem, pôde andar sobre as águas. É isso que significa o mistério cristológico de Jesus. As duas naturezas unidas em que uma comunicava para a outra, capacitando Jesus de Nazaré a ser 100% homem, 100% Deus, de maneira que ele poderia, Deus, morrer, Deus sangrar, Deus sentir fome, Deus sentir medo, Deus sentir sede, Deus dormir e o homem Jesus andar sobre as águas, o homem Jesus curar os enfermos, o homem Jesus levar sobre si e pagar uma dívida infinita que somente Deus, com sua dignidade infinita, poderia pagar. Ali naquele homem estava a natureza humana e divina, Deus feito homem, comunicando seus atributos divinos e humanos numa só união de naturezas, de maneira que ele pôde então ser o nosso resgatador, o nosso Senhor, o nosso remidor e derramar seu sangue divino em favor de nós pecadores, tendo uma natureza humana divina, uma alma humana para redimir a nossa alma humana e assim nos fazer um só em Cristo Jesus, para a glória de Deus, filhos herdeiros, filhos chamados, filhos eleitos em Cristo, para que a glória de Deus seja manifesta em nós, no poder do Espírito Santo, e assim, todos nós seremos feitos filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus, Deus feito homem, que morreu por mim e por você, a fim de nos resgatar na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.